lição que Abraão ensina a Isaac, ou que ensina a nós, para que nós sejamos parecidos, é a lição da fé. Talvez a característica mais conhecida de Abraão seja a característica da fé. Abraão é conhecido em toda a Escritura e em toda a história pela fé. É citado como o pai da fé, como eu já falei. Isso não foi à toa, porque de fato a fé que ele exerceu marcou não apenas a sua vida, mas marcou não apenas uma nação, mas marcou a humanidade. Porque todo aquele que é chamado de cristão e que de alguma forma já ouviu a palavra de Deus, já ouviu a história de Abraão, já ouviu a fé que ele teve e já foi desafiado pela fé que ele teve. E às vezes até de alguma forma errado também, como algumas pessoas dizem, não coloca o seu coração muito nesse negócio, não. Deus vai te pedir o seu Isaac. E torcem o texto, né, totalmente para oprimir as pessoas, né? Misericórdia. Irmão, cuidado, viu? Você fica lavando demais esse carro aí, ó. Esse carro se tornou um Isaac para você. Cuidado que Deus vai tomar o seu Isaac. Ai, Jesus. Mas na verdade, nós vemos essa experiência tão maravilhosa de Abraão com a fé. Agora, o que Romanos, como eu disse para vocês, à luz do Novo Testamento, o que nós encontramos a respeito da fé de Abraão? Lá em Romanos, no capítulo 14, é um texto um pouco longo, então eu vou ler com você. Capítulo 4, versos 13 a 25. Capítulo 4, versos 13 a 25. Diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, ou seja, os judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, ou seja, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras que foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Olha a conexão que nós temos com Abraão por causa da fé. Paulo está dizendo que Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações, não atentando para o seu corpo já enfraquecido, e nem para o ventre de Sara, mas foi fortalecido dando glória a Deus. O que significa isso? Isso significa que nós somos chamados a crer mesmo contra a esperança. O que nós entendemos a respeito disso é que é o seguinte:
mesmo quando tudo está ruim, mesmo quando você não vê uma luz no fim do túnel, mesmo quando você não acha que existe possibilidade, mesmo quando você não enxerga as portas se abrindo, mesmo quando você não consegue ver do outro lado, creia. Isso é crer contra a esperança, é crer contra aquilo que você enxerga, crer contra aquilo que todo mundo acha. Isso não vai dar certo. Ih, esse casamento aí já era. Um monte de urubu de plantão, né? Fica secando o bicho antes de morrer, né? Voando, fazendo volta, né? Terrível. E existem pessoas que são assim, são os mensageiros do capeta, de Satanás, para destruir sua fé, para lançar sementes de desânimo, de frustração, de desconfiança. Irmão, não aceite isso, porque nós somos chamados para crer. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera, diz Hebreus. A autoridade Deus nos concedeu. E entender que existem coisas que acontecem com os nossos filhos que não são comuns, que não são de natureza comum, a gente acha que é, mas não é. E que nós precisamos nos levantar e ter um posicionamento real a respeito disso. Várias vezes. E sempre quando eu estava para tomar uma decisão, ou eu decidia ter um momento de mais busca com Deus, o sono da minha filha era perturbado. Por quê? Porque quando o sono dela era perturbado, o meu sono era perturbado. Se o meu sono era perturbado, no outro dia eu estava no caco. E aquilo que eu me propunha fazer, nem sempre iria seguir o mesmo curso. Porque quando nós estamos extremamente cansados, até a nossa sintonia, ela falha. Nossa sintonia espiritual, ela dá um baque, por causa do cansaço extremo. Então o que acontece, queridos? Quando eu percebi isso, toda vez que eu percebo que é um ataque, que é uma coisa, na hora, muitas vezes elas já dormindo, chego no quarto, estendo as mãos sobre ela, e em nome de Jesus, você é abençoada. Você é abençoada. Você está debaixo da minha cobertura, e em nome de Jesus, você está protegida. Sua mente, seu coração, seu corpo. Você é abençoado. E você vai ter paz no seu sono em nome de Jesus. Eu declaro isso. Ou em vez de eu declarar para os Espíritos, para dizer, olha, em nome de Jesus, eu proíbo você de trazer perturbação na minha casa. Porque está escrito. É em Bíblia. Não foi uma nem duas vezes. Várias vezes. Várias vezes. Agora, se eu não acreditasse, pois é, isso acontece, criança, né? O diabo vai continuar te perturbando, porque você está permitindo. Claro que existem casos de enfermidade, existem crianças que têm enfermidade e que por isso não trabalham, é diferente. Mas a oração também ela é poderosa nos seus efeitos. No mesmo caso de enfermidade. Nós não podemos ser, nós não podemos demonizar tudo. Não faça isso. Tem crente que tem esse negócio de demonizar. Tem demônio atrás da planta. Aí tem lá e destrui a planta. Tem demônio não sei o quê. Para com isso. A palavra de Deus nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Amém? Amém? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é vitorioso e vencedor. E se eu creio nisso, eu me posiciono, não no triunfalismo. Porque o diabo está debaixo dos meus pés.
maligno não lhe toca. É um absurdo, tem crente que acredita que um cristão genuíno pode ficar possesso de demônio. Isso é um absurdo. Não existe isso, meu amado. Se ficou possesso é porque não era crente. Tinha capa de crente, tinha jeito de crente, tinha linguagem de crente, tinha Bíblia de crente, tinha tudo de crente, até nome. Mas não era. Porque aquele que é filho de Deus, nascido de Deus, a Escritura diz isso. E eu creio na palavra de Deus. E ela é a verdade. Amém. Você, como pai, recebeu autoridade no seu lar. Ore pelos seus filhos. Ore intensamente, incessantemente. Não só quando o negócio está apertado, não, porque está bom. Ore sempre, ore antes deles irem para a escola. Ore quando eles voltarem da escola. Ore quando eles estiverem na escola. Toda vez que você lembrar, ore pelos seus filhos. Mas por favor, não venha com oração de autopiedade. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque às vezes a gente tem uma posição de coitadinho, sabe? Não é isso, meu irmão, você é filho de Deus. No Novo Testamento não existe mais a menção sobre você como pecador. Você sabia disso? A partir do momento que você conhece a Cristo, você é santo, filho de Deus, chamado, eleito. Não existe mais a palavra pecador. Paulo diz assim: Paulo, apóstolo aos pecadores que moram em Roma. É isso. Como que ele endereçava as cartas dele? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que residem em Roma, aos irmãos amados. E ele vai, e não são poucos os adjetivos que ele usa. Por quê? Porque falam de quem somos em Cristo. E aí as nossas orações refletem aquilo que nós cremos. Se você acredita que você é Senhor, misericórdia. Você sabia que Jesus já teve misericórdia de você? Quando Jesus morreu na cruz, toda a misericórdia de Deus estava ali, expressa por você. Quando você olha para Cristo e você diz: Cristo, Tu és o meu Salvador, eu te recebo, me lava, me limpa. Você está aceitando a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Isso é graça, é um favor que você não merece, mas que é te dado livremente se você crê. Aqui a fé de novo. E nessa fé nós somos transformados, porque então passamos de pecadores a filhos. Passamos de pessoas que não tinham valor na sociedade para pessoas que agora são novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então a minha oração precisa ser um reflexo da minha fé, de que sou filho de Deus. E que porque sou filho de Deus tenho autoridade. Jesus disse isso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. O que ele está dizendo? Eu estou transferindo a autoridade para vocês. Aí a gente vai olhar para o filho e diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do meu filho. Não, filho, muda a oração. Aí você fica pensando: por que não tem resultado? É lógico. Senhor, eu abençoo a vida do meu filho. Eu declaro sobre ele paz, declaro sobre ele graça, declaro novidade no Espírito, declaro vida com Deus, declaro que ele será salvo, ele conhecerá o Senhor em nome de Jesus. Limpa o seu caminho, protege sua mente, trabalha, Senhor, no seu coração. Meu irmão, tome posição daquilo que você é em Deus. Em nome de Jesus.
Mas a fé só tem uma arranhada daquilo que de fato é a fé para nós. Abraão nos ensina a fé. Mas ele nos ensina também a valorização da família. Nós vivemos em tempo que a família é desvalorizada, filho. É desvalorizada. E o homem muitas vezes ele tem uma desculpa, né? Que ele vai, né? Mata uns 10 leões por dia, né? E trabalha, e é lógico, você está reclamando de quê? Deus te fez forte para trabalhar mesmo. Por que você acha que a sua estrutura é diferente? Por que você tem um ombro largo? Por que você tem músculo? É para trabalhar, é para pegar no pesado mesmo, é para fazer, é para realizar. Deus te deu, é a sua estrutura. E você não deve reclamar disso não. Porque Deus te fez assim. Amém? Amém. Você está perto de um homem aí? Dá um high five nele e fala assim, ó, graças a Deus que Deus te fez homem. Não estou desejando as mulheres não. Não é isso não. Esse high five aí tá mais pra mocinha, meu filho. Tem que doer a mão, tem que vermelhar a mão. Coisa de homem macho assim, graças a Deus, Deus fez homem. Legal. Aí, ó. Deus te fez assim. Aí o cara rala pra caramba, né? Ele acha que no direito, porque ele ralou pra caramba, chega em casa. Bem, liga a televisão pra mim. Amor, faça massagem no meu pé. Né? Ô filha, pega lá, suco, Coca-Cola. Não faz mais nada, né? Aí, liga a televisão, entra na caixa do nada e fica lá. E o pau quebrando em volta, né? A esposa doida para receber um carinho do cara, do guerreiro que chegou, né? Do valente que matou 10 leões. Doida para receber uma atenção. Os filhos, né? Babando e vontade de pular no colo do pai. E ele lá na caixa do nada, vendo futebol. De uma vez ou outra fazer um negócio desse, porque a gente também não é de ferro, né? Mas se a gente faz disso uma rotina e vai desvalorizando as relações, desvalorizando a família. Por que o Facebook está cheio de mensagens dizendo assim, se você valorize sua mãe quando você tem. Valorize. Por que precisa disso? Porque de fato as pessoas ainda não valorizam a família como deveriam. E Abraão nos ensina algo interessante a respeito disso, apesar que era Ló, o sobrinho dele. O que aconteceu? Vieram alguns reis lá de perto, entraram em Sodoma e Gomorra em outras cidades perto e fizeram ali, pegaram tudo, pegaram todo mundo, levaram escravo e pegaram e levaram. Aí de repente alguém escapou, veio para Abraão e contou para ele, olha, pegaram todo mundo, inclusive seu sobrinho Ló. Abraão, como assim? Com a minha família ninguém achou. Só essa. Ele juntou a almaiada dele lá, eu tinha 300 de alguma coisa, juntou mais alguém lá e foi atrás. Arrebentou, quebrou o pau, né? Batalhou, lutou, fez, aconteceu, arrancou, né? Todo mundo estava escravo, trouxe todo mundo de volta, pegou o dinheiro de volta, devolveu para todo mundo e fez a coisa acontecer. Ele poderia muito bem, que era um sobrinho, não era nem filho, não era pai, não era mãe, não era, né, família próxima, era um sobrinho. Ele poderia ter dito assim, se lascar, você escolheu o seu bom povo, o problema é seu. Né? Se vira. Não. Porque Abraão, pai de muitas nações, não podia deixar barato. A família para ele tinha um valor inestimável.
E ele se dispôs a lutar de verdade. Quantos homens, às vezes, desistem de lutar pela sua família? Desistem de lutar pelos seus filhos? Desistem de lutar pelo casamento? Quantos homens são pegos pelo desânimo, pela falta de coragem? Coragem. Deus nos chamou como homens para lutar pelas nossas famílias. Isso significa se levantar mesmo, com bravura, com determinação. Porque não é fácil você ir contra a sabedoria de gente, não. É muito comum as pessoas, os amigos de trabalho, mais ficarem, tentando puxar você para o que eles são. O cara que não conhece a Deus, ele não vai entender, não, eu não vou pro bar, ou às vezes até mesmo futebol, hoje eu não vou no futebol, não, eu vou ficar com a minha família. Tem gente que não entende isso. Não entende por quê? Porque não valoriza. Mas a questão é o seguinte: quanto é que custa o seu relacionamento com sua esposa? Não põe um preço. Quanto é que custa? Quanto é que custa o seu relacionamento com seus filhos? Põe um preço. Porque se você tiver uma noção de que não tem como colocar preço em algo tão precioso, fica fácil de você responder. Fica fácil de você dizer não para as outras coisas. Fica fácil de você rejeitar qualquer outra proposta. De adultério, de programa, de balada, de vício, seja o que for. Porque nada é tão valioso para você quanto a sua família. Aqueles que Deus deu a você para você dar. Então, meu querido, vou dizer para você o que o anjo disse para Gideão: vai nessa tua força e livra a tua família das mãos dos midianitas. Lute pela sua família, que seja em oração, que seja no trabalho, que seja conquistando, que seja respeitando, que seja amando, que seja lute. Não desista, não desanime, se levante, creia. Porque vale a pena. Eu estou eu trabalho numa empresa, junto com o Fábio e alguns outros irmãos também, de funerais. E o primeiro funeral que eu fui, como uma forma de aprender, era uma mulher. E estávamos apenas eu, o advogado e o diretor, o funeral director, que é a pessoa que conduz o funeral, nesse funeral. Não tinha um amigo, não tinha uma família, nada, um familiar, nada, não tinha ninguém. No dia seguinte eu fui num outro funeral de um pai de família. A filha escreveu um poema, o filho cantou uma música e o melhor amigo, a igreja estava cheia, contou as histórias da juventude, depois do casamento, e depois da enfermidade e da morte. E eu fiquei assim, isso me deu um murro de frente, né? No bom sentido, em ver a diferença. Qual a diferença? Não sei, porque eu não conhecia essas pessoas.
Mas com certeza, isso eu posso dizer para você assim, com certeza, aquele que teve mais pessoas foi porque ele valorizou as pessoas. Tenha certeza disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos chamados para lutar pela nossa família, para valorizar a nossa família, para vencer pela nossa família. Nós aprendemos isso também com Abraão. Em terceiro lugar, Abraão deixou um legado. O que é legado? Herança. Quando a gente fala de herança, a gente pensa logo no Diguinho. Né? De vez em quando a gente pega. Não sei se já passou pela sua cabeça, já passou pela minha. Olha, pensou se eu tivesse um tio distante, né? Ricardo, de repente morreu de ninguém, de repente deixou para mim aquela herança, aquela baita, né? E de repente chega alguém e fala assim: ó, você é herdeiro, alguém deixou uma herança para você. Né? Fazer o quê, né? Porque hoje isso nunca aconteceu. E na maioria das pessoas isso não acontece, né? Aí seja um pensamento bom que passa pela nossa cabeça e só passa e vai embora. Não acontece. Mas será que legado e herança é só dinheiro? Será que legado e herança é só coisas financeiras, apesar de também ser, e Abraão também deixou? Na verdade, a Escritura diz que Abraão, lá em Gênesis 25, diz assim: Abraão deixou tudo que tinha para Isaac. E ele era ricaço. Ele deixou tudo que ele tinha para Isaac. Sabe o que significa isso? Paulo também falando sobre isso, assim: olha, são os pais que entesouram para os filhos, e não os filhos para os pais. A ordem natural das coisas é essa: é os pais ajuntarem para depois passar para os filhos. Não existe nada errado nisso. Não é errado você pensar no futuro do seu filho nesse sentido, de juntar alguma coisa para ele, de doar alguma questão financeira para ele. É lógico, se você puder, não é? Mas nem todo mundo pode, nem todo mundo na vida tem essas condições de juntar algo, de preparar uma boa herança para os filhos. Na verdade, a maioria. Mas, como eu disse, o legado da herança não é só material, é também emocional. Uma herança emocional. Agora, sabe o que é terrível, se é que eu posso dizer assim? É que o pai sempre deixa um legado emocional aos filhos, seja ele bom ou não. A decisão hoje é sua. Se você olhar a sua história, você vai saber disso. Qual o legado emocional que o seu pai deixou? Eu vou contar um livro. Vou contar um negativo, depois eu conto o positivo. Né? O negativo é que meu pai era tão explosivo, ele vivia, às vezes, debaixo de tanta tensão, que quando criança, qualquer coisinha era um motivo de você xingar, entre aspas, né? De brigar. E para mim isso sempre foi muito grave. Isso me causou em mim algo muito ruim. Porque eu não acreditava que meu pai me amava. Por quê? Porque era muito bom em corrigir, mas muito ruim em dizer: filho, eu te amo. Filho, você é inteligente. Filho, você é capaz. E os homens, de uma forma geral, a maioria precisa de palavras de afirmação, principalmente quando criança. Todas as crianças precisam, claro, mas principalmente os meninos. Precisam de palavra de afirmação. Vindo do pai, isso é formador de caráter. É formador de uma herança moral e emocional. É uma declaração paterna. É uma confirmação da herança moral e emocional de quem essa pessoa é e se torna.
Então, para mim sempre foi muito negativo. E eu tomei uma postura totalmente contrária. Eu detesto perder o controle. Falar e me arrepender do que falei. Agir e me arrepender porque agi. No ímpeto da raiva, da ira, daquele momento de nervo. Porque eu me vejo fazendo o que meu pai faz. Eu me lembro de uma vez que eu estava corrigindo a Maria Clara, foi uma coisa assim, foi uma coisa de criança, mas eu fui igual um doido em cima, né? Eu estava irritado, não era com ela, eu estava irritado por alguma outra razão. E, né, fui duro, né? Tá. De repente o Espírito Santo falou comigo assim, quer dizer, então que você está fazendo igual ao seu pai. E você não disse que você não gostava? Então por que você está fazendo então? Isso não causou feridas terríveis em você? Por que você está ferindo ela então? Na mesma hora, eu olhei para ela e falei assim, filho, perdoa porque o papai ficou bravo com você e falou umas coisas que não precisava. Tudo bem. Parou de chorar na hora. Tudo bem, papai. Nós temos que entender isso. Qual é a herança emocional que você vai transmitir para o seu filho? De um pai descontrolado, doido, né? Ou de um cara guiado pelo Espírito Santo, ou que, no mínimo, tem coragem de admitir quando erra, e de pedir perdão. Pelo menos na geração dos meus pais, isso não acontecia. Ai de nós, se pensássemos em falar alguma coisa. Graças a Deus nunca apanhei na cara. Pelo menos meus pais tinham essa posicionamento. Nunca. Mas entendeu, né? Qual é a herança emocional que você vai deixar para o seu filho? E em último lugar, a herança espiritual e moral. Porque apesar de eu não ter recebido uma herança emocional muito boa do meu pai, recebi dele uma herança moral, pelo menos em algumas partes, que carrego e vou carregar comigo pro resto da vida. Como? Trabalho. Ser trabalhador. Ser honesto e justo. E ser generoso. Herança moral. Ensinar o filho a ser generoso, a doar, a dividir, a compartilhar, a ser educado, a considerar os mais velhos, a reconhecer as pessoas, a olhar para elas, a cumprimentá-las, ser educado, a amar os mais velhos, a respeitar os mais velhos. Eu estou falando que é moral. Mas a mais importante é a herança espiritual. Qual a herança espiritual que você está deixando para os seus filhos? Eu quero encerrar falando sobre a herança que Abraão deixou para Isaac. A herança espiritual que Abraão deixou. Abraão pega o filho, mais 3 servos dele, viaja 3 dias até achar o monte, porque Deus tinha dito para ele que deveria entregar o próprio filho em sacrifício. E ele faz isso. Isaac era pequeno, mas capaz de andar 3 dias, viajar 3 dias. Viajam, vão para esse lugar, ele deixa os servos dele e dizem: olha, nós vamos ali no monte adorar, daqui a pouco a gente volta. Aí eles sobem. Isaac, acostumado,
com o procedimento do pai, com a atitude dele de adoração, com a vida de adoração de Abraão. Pai, tem a lenha, tem o cutelo, que é a faca que era usada para sacrificar o cordeiro, mas cadê o cordeiro? Abraão diz: Deus proverá um cordeiro para si. Chegam no monte, Abraão pega Isaac, pega a lenha, coloca no altar, pega Isaac, coloca em cima da lenha, amarra Isaac, pega o cutelo, levanta o cutelo. Você acha que ele estava encenando? Como é, Deus? Não vai intervir, não? Não. A Bíblia diz que o anjo gritou. Na minha leitura, a minha leitura é a seguinte: se ele não grita, ia ser tarde demais. Porque Abraão estava decidido a sacrificar o seu filho, seu próprio filho. O filho da promessa, pelo qual ele esperou mais de 30 anos. Ele pega, ele levanta. Quando ele vai descer, o anjo grita: para. Abraão, para. Porque você me obedeceu. Agora, nenhum dos teus inimigos vai te resistir. Eu confirmo sobre você tudo que eu disse a seu respeito. Porque agora sei que você não me negou o seu único filho. Ou seja, você provou de fato que crê e que me ama. Imagina a cara de Isaac. Você acha que ele deu uma anestesia geral no menino para ele não ver o que aconteceu? Né? Deu um apagão nele lá. Papai, o que aconteceu? Não. Aí Isaac, imagina, Abraão põe a lenha, aí pega Isaac e coloca em cima da lenha. Não gostou da sua história, não. Ele não era bobo. O pai amarra o menino. Ele já sabia o que ia acontecer. O que você acha que Isaac fez? Natural do menino. Hã? Lógico. Eu choraria. E você? Eu estou vendo a história se desenrolando, mas o resultado não vai ser bom. Esse negócio não vai dar certo. Pai, para com isso. Põe a mão na consciência. Acho que você pegou muito sol na cabeça. Para com isso. Aí o argumento não deu certo. Pai, para. Você acha que foi fácil para Isaac? Porque a gente olha só Abraão, né? Difícil para o pai entregar seu filho, é lógico. É um negócio que eu não penso num negócio desse, porque eu sei que Deus não exige isso de mim. Né? Mas e para Isaac? E a mente dele? E a visão dele daquele negócio? Como é que ele viu aquilo? O que ele carrega com ele para a vida agora? Ele carrega a leitura de um pai que quis matá-lo, assassiná-lo? Ou de um pai que foi tão obediente e amou tanto a Deus que estava disposto a entregar o próprio filho, mas que também recebeu de Deus a resposta que precisava e a provisão que precisava. A Escritura diz que a fé de Abraão foi a fé de alguém que ele cria que até mesmo das cinzas, porque depois de matar ele tinha que queimar, ele diz que até das cinzas Deus poderia trazer Isaac de volta.
Esse é o legado que Abraão deixa para Isaac. A visão de um pai que amava a esse Deus de tal maneira que não existia nada mais importante do que Deus, nem o próprio filho. Que os seus filhos tenham essa visão de vocês. Meu pai ama a Deus até mesmo mais do que a mim, e eu quero também, porque esse amor a Deus dessa forma é que transforma a nossa vida e faz de nós verdadeiros pais segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Você deseja ser um pai assim, cheio de fé, que valoriza a sua família e que deixa um legado mais importante do que o ouro e a prata? Lembrando do legado, que cada um de nós se levante com um novo entendimento, com uma nova coragem de sermos pais para os nossos filhos, segundo o teu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um, Deus, dos que estão aqui, dos que não